nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra que queremos trazer nessa noite, ela diz respeito, de fato, à família. Ela diz respeito à família. Diz respeito a um pai. A um pai, o nome dele é Jacó. Esse pai, Jacó, foi um homem que amou sua família. Por sua esposa querida, ele trabalhou 14 anos. A primeira que ele recebeu não era a que ele queria, mas a gente precisa entender a soberania de Deus, que mesmo diante de algo que a gente não quer, ele trabalha. Então foi porque Deus tinha um propósito de estabelecer 12 tribos em Israel, e Deus estabeleceu esses 12 tribos a partir dos filhos de 4 mulheres, Então, de Lia, da Bila, da Zilpa e da Raquel. E, meus irmãos, tem algo maravilhoso que a gente pode entender aqui, quando a gente pensa nessa família que foi criada a partir do Jacó. É que, apesar de os filhos serem de várias mulheres, eles eram filhos de Jacó. E sobre Jacó havia uma bênção proclamada por Deus. Meus irmãos, e é uma coisa importante aqui, viu? Bênção não é prêmio. Bênção é instrumento de Deus para que, por meio delas, nós possamos abençoar outras vidas. É preciso que a gente entenda isso. Nós somos abençoados para nós podermos abençoar. Então Deus queria abençoar a nação, aquele povo descendente de Abraão. E Deus queria abençoar esse povo por meio da vida dos patriarcas, por meio da vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, e de seus filhos. Então Deus assim fez. E antes de a gente entrar aqui no capítulo que eu gostaria de ler, capítulo 49, é bom a gente lembrar que Jacó ele morava na terra de Canaã, e quando ele estava morando naquela terra, Deus permitiu que uma fome muito grande acontecesse, e essa fome foi o que levou Jacó para o Egito. E lá no Egito, Jacó reencontra o seu filho José, que havia sido vendido pelos seus irmãos para os egípcios. E a gente já falou da história de José, o que aconteceu com ele lá. Mas, em outra ocasião, a gente já falou. E Deus foi trabalhando em tudo isso para que o povo que Deus queria preservar fosse um povo cuidado, um povo protegido, um povo não destruído. E eu quero, antes de a gente ler o capítulo 49, eu queria, é como se a gente começasse do final, mas não é bem isso não, tá? Vamos ler Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15, porque lá já tem, José já desvenda alguma coisa muito importante para a gente entender a soberania de Deus, inclusive dentro das famílias. Então, a partir do versículo 15, eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, a gente vai ler o seguinte: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou
em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Queridos, olha que tremendo. Olha que tremenda a responsabilidade de um homem usado por Deus, que diante de um cativeiro, diante de uma humilhação, não resolveu ser uma pessoa má. Não resolveu alimentar uma vingança contra seus irmãos, mas olhou para Deus e olhou para o bem que toda aquela situação havia produzido, meus irmãos, não só para ele, mas acima de tudo, para a família dele. Porque a gente sabe que lá no Egito Deus preservou o povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu aos milhões, né? O povo saiu aos milhões do Egito. Então, por isso que a gente precisa entender aqui o papel de ser família, o papel de ser líder de uma família, o papel, e aí é importante que a gente se lembre também o papel de ser sacerdócio na terra. O papel de ser sacerdócio na terra, muitas vezes ele vai gerar dores, e essas dores muitas vezes permitidas por Deus. Mas Deus permitiu que José passasse por tudo isso para poder abençoar outras pessoas. Meus irmãos, Paulo fala que ele queria se conformar com Cristo. Com o quê? Com as suas aflições. Jesus nos falou que no mundo a gente teria aflições. Pastor, você está pregando uma pregação muito fora de moda. Dizer que crente vai sofrer para poder outras pessoas não sofrerem tanto. Às vezes, meus irmãos, sim. Às vezes Deus permite que nós sacrifiquemos algo de nós mesmos em prol de outras pessoas. Esse é o papel muitas vezes que a mãe exerce, que o pai exerce. Não é? Então, uma primeira coisa que a gente precisa entender: não é porque alguém está passando por uma dor, por uma dificuldade, que Deus não está com ela e que Deus não tem um propósito naquilo pelo qual ela está passando. Isso aqui é uma coisa que a gente já precisa entender, para que no momento em que você e eu estivermos na tribulação, a gente possa consolar uns aos outros. Meus irmãos, porque isso é muito importante. Imagine vocês os dias que José passou na prisão, os dias que ele passou sendo escravo, e o consolo que ele tinha é o consolo de Deus. Sim, Deus consolava José, mas a gente sabe que José também trazia em si uma dor muito grande. Tanto é que quando ele encontra os irmãos dele, foi muito choro, meus irmãos, muito choro. E eu acredito que José teve que lutar bastante contra um sentimento de dar o troco, né? Ele teve que ir muito para Deus quando ele se lembrava que ali naquele momento estava nas mãos dele todas aquelas pessoas que causaram tanto sofrimento a ele. E meus irmãos, algo que hoje tem acontecido hoje é as pessoas ensinarem às outras que elas devem ter foco naquelas pessoas que causaram sofrimento a elas. Eu até diria para você assim: se alguém causou sofrimento a alguém, se uma pessoa causou sofrimento a outra, de fato, é possível muitas vezes que não haja condições de um convívio, de fato. Mas, meus irmãos, a gente está diante muitas vezes aqui nesse mundo de pessoas que, por passarem por reprimendas, por passarem por repreensão, por terem pais muitas vezes responsáveis, que davam uma resposta diante de Deus para o chamado que Ele deu de serem cuidadores, de protegerem, de amarem,
e muitas vezes eles disciplinaram esses filhos, mas aí essas pessoas muitas vezes estão aprendendo que elas devem culpar os seus pais pelos seus problemas, quando na verdade elas estão debaixo de rebeldia. Elas estão debaixo de uma situação em que elas não reconheceram que a vida delas não é só sorriso. Elas não reconheceram que passar pela dificuldade na vida, e eu não estou falando de pessoas que foram abusadas, não é isso, eu estou falando de dificuldades que tiveram na vida, e isso faz parte, e a gente precisa entender que Deus é soberano para usar tudo isso em prol das nossas vidas. Eu me lembro, meus irmãos, que na minha adolescência, houve uma época que eu me ressentia muito de ser uma pessoa muito pobre. E naquele momento, assim, aquilo estava sendo lançado na culpa do meu pai, na conta do meu pai. Porque meu pai tomou decisão errada, porque se ele tivesse tomado a decisão certa, hoje eu não estava passando por isso. E aí, meus irmãos, mas aí Deus teve tanta misericórdia de mim, que um certo dia eu fui lá, estava tomando banho, o Senhor começou a revelar para mim a vida do meu pai. O Senhor começou a mostrar para mim que o que eu estava querendo do meu pai não era algo que meu pai podia me dar, porque era algo que ele não tinha. O que eu estava precisando, sabe de quem era? De Deus. O que eu estava precisando era sentir a paternidade do céu sobre a minha vida. No momento que eu comecei a perceber, meus irmãos, a paternidade do céu sobre a minha vida, eu comecei a perceber que meu pai, ele se esforçou bastante por mim. Eu comecei a perceber que ele fez muito, que ele fazia muito pouco por si, e que a maioria das vezes, a maioria do tempo que ele viveu conosco, ele viveu tentando fazer para nós o melhor que ele podia. E que ele estava fazendo aquilo com muita responsabilidade, com um sentimento de responsabilidade muito grande diante de Deus. E ele procurava se esforçar no máximo para não ser um mau exemplo para nós. Então, meus irmãos, existe um ensinamento errado no mundo. Estão falando de felicidade aí no mundo. Alguém se explica lá, por favor? Estão vendendo felicidade no mundo, que não é a felicidade que Deus dá. Meus irmãos, então, é nesse contexto que a gente volta, então. Por que eu falei isso? Para lembrar que José, meus irmãos, José, ele entendeu. Ele entendeu. Então a gente volta para o pai dele agora. A gente volta para Jacó no capítulo 49, tá bom? Porque é desse pai que a gente segue falando. Jacó abençoa seus filhos. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Jacó era um pai sacerdote e profeta também, né? Não só sacerdote, como profeta também, porque ele estava vendo diante de Deus ali o que estava para acontecer. Reúnam-se para ouvir, filho de Jacó, ouçam o que diz seu pai Israel. Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu a cama do seu pai como um leito e o desonrou. Aprendamos com o pai Jacó princípios importantíssimos. Não se pode desonrar um pai. Não se pode desonrar uma mãe. Jacó tinha os defeitos dele? Tinha. Né? Jacó tinha os defeitos dele, mas isso não dava direito a Rúben de desonrar seu pai. E por causa disso, Jacó já estava dizendo para ele: olha, você é o mais velho, mas você não será superior mais. Você era superior em honra e superior em poder. Muito importante isso aqui, né? Rúben, meus irmãos, seria
naquela época, o primogênito. O que acontecia com o primogênito? Ele herdava o quê? O dobro de todos os outros. Era o dobro de cada um recebia. O dobro do que cada um dos outros recebia. Quase igual um advogado, né? Assim, faz o inventário. Mas então, meus irmãos, o que aconteceu? Rubem, a gente pode lembrar também sempre, a gente só fala de Esaú, né? Você já viu que quando a gente fala do direito de primogenitura, a gente só fala de Esaú, mas a gente pode se lembrar de Rubem também, que foi um que perdeu o direito de primogenitura, porque desonrou seu pai. Meus irmãos, a bênção do primogênito, ela é estabelecida por Deus. Meus irmãos, a bênção do primogênito, ela é estabelecida por Deus. Então, assim, Jacó estava transmitindo a ele isso aí. E por que Deus estabelecia a bênção do primogênito? Creio que Deus estabelecia a bênção do primogênito, meus irmãos, porque ser o primeiro filho é um desafio. Ser o primeiro filho é um desafio, porque esse primeiro filho muitas vezes rala mais do que todo mundo. Esse primeiro filho, ele pega os pais inexperientes, que às vezes não tem a dosagem ainda boa da mão, né? E às vezes pega muito pesado. E Deus já estava dizendo, ó, o seguinte, o primeiro filho ele vai ser honrado, ele tem dupla honra. Mas para ele ter dupla honra, ele precisava ser também uma pessoa que honrasse os seus pais. E aí ele diz para Simeão e Levi: Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Meus irmãos, Simeão e Levi eram dois homens muito violentos. Também tinha bênção no meio da violência. Olha o que diz o versículo 7. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Aprendemos aí que ira e fúria são o quê? Malditas. Uma coisa maldita é uma coisa que não traz bênção. Então a gente já sabe. Nada de ira, nada de fúria, porque isso não traz bênção. Só manifesta quem você é muitas vezes. Manifesta quem você é, mas precisa mudar diante de Deus. E não foi o caso desse de Simeão e Levi. E meus irmãos, então você vê aqui 3 pessoas, a filha de Davi, de Jacó. E os 3 ele já estava dizendo aqui a problemática da vida deles. E aí ele vem para Judá. Judá significa louvor, elogio. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Olha que coisa interessante. A gente poderia dizer assim, os filhos se curvando, os irmãos se curvando diante dos outros. Sim, mas a gente precisa entender também o que estava acontecendo. Porque ele continua dizendo: Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Judá, meus irmãos, foi usado por Deus para simbolizar a autoridade de quem? De Jesus Cristo. E Judá, os irmãos de Judá se curvariam diante de Judá. A tribo de Judá seria uma tribo de governo. Mas é muito importante a gente lembrar que a tribo de Judá, ela se deitava como quem? Como uma leoa. E se assentava como um leão. O que significa isso, meus irmãos? Está de guarda o tempo todo. Judá era a proteção de Israel. Se mexesse com Judá, estava mexendo com... Né? Se mexesse com alguém, estava mexendo com Judá. E aqui, ele termina dizendo que o cetro não se apartaria de Judá. Ou seja, meus irmãos, o mais eminente representante de Judá, quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mais eminente representante de Judá. E aí a gente vai dizer, Jesus ele é o leão. Olha que tremendo, meus irmãos! Ele é o leão da tribo de Judá. Amém. Quem é que pode com ele? Mexe com ele.
Quem é que pode? Paulo foi mexer, Jesus falou para ele: olha, Paulo, será duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Será duro para ti. Então, meus irmãos, olha que tremendo, olha que visão de Jacó. Isso, uma profecia, meus irmãos, milhares, né, 1000 e poucos anos antes da manifestação de Jesus. E ele continua, Jacó continua dizendo, e aí, isso aqui é muito importante, meus irmãos, autoridade. Às vezes as pessoas não entendem autoridade. E hoje em dia, com as ideologias, a gente está com um problema sério. Porque Deus estabeleceu as autoridades para que elas possam o quê? Proteger. Que elas possam cuidar. E hoje em dia as pessoas estão dizendo assim: eu não preciso de autoridade. Hoje em dia muitas mulheres estão dizendo: eu não preciso de homem para cuidar de mim, eu tenho a polícia, o Estado para cuidar de mim. Meus irmãos, o Estado não foi estabelecido por Deus para fazer o papel de um homem na vida de uma mulher. Não foi. Não foi. O Estado não representa o homem que Deus estabeleceu para ser o marido de uma mulher. O Estado, Deus não estabeleceu o Estado para ser o pai de uma criança. Não estabeleceu. Quando o pai da criança não assume a responsabilidade que Deus colocou na vida dele para ser o pai, essa criança vai sofrer a falta de um pai. Essa criança vai perder a oportunidade de conhecer um pouquinho o reflexo da glória de Deus que há na vida de um pai que é pai. Tem uma coisa que hoje as pessoas fazem, né? Filhos independentes, mulheres fazem filhos independentes. Qual o problema de filhos independentes? Que aquele filho muitas vezes se torna uma propriedade da mãe, né? Que ela fala assim: ele é meu filho. É meu filho. Meus irmãos, filho não é propriedade de ninguém. Filho pertence ao Senhor. Quando alguém, né? E às vezes eu vejo mães com muita arrogância. Quando brigam a mãe briga com o pai, ela pega o filho assim, segura e sai. Espera aí, me explica isso aí. Estão o pai e a mãe. Aí a mãe briga com o pai. Ela, em vez de resolver o problema dela com o pai, ela pega o filho e vai embora. E eu não estou falando aqui, meu irmão, de um pai abusador, um pai violento. Não estou falando disso. Eu estou falando muitas vezes de pais bons que foram alienados de seus filhos. Jacó era um pai bom que foi alienado do seu filho José, né? Não foi pela mãe dele, mas foi alienado pelos filhos, por causa da inveja. Meus irmãos, quanto sentimento ruim pode ter no coração de alguém invejoso, a ponto de fazer com José o que fizeram. Mas mesmo assim eu quero dizer que se você é vítima de uma pessoa invejosa, se você é vítima de uma pessoa irresponsável, uma coisa eu posso te dizer: se você se volta para Deus, Deus ele é restaurador de todas as coisas. Ele pode colocar você em um propósito que homem jamais poderá tirar. Deus tinha um propósito para José que nem a inveja dos seus irmãos pôde tirar dele. E Deus mostrou para ele, né, as estrelas, a lua e o sol se curvando diante dele. E isso aconteceu. Então, meus irmãos, continuando aqui, quando Jacó fala dos seus filhos, ele fala agora, aliás, ele continua falando de Judá o seguinte: ele amarrará seu jumento a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas, seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Isso aqui fala da prosperidade que Deus traria sobre a tribo de Judá. De fato, a gente sabe que o reino de Judá, tendo Davi como seu mais eminente rei, sem considerar Jesus Cristo, foi o reino mais rico, né? Embora Efraim fosse maior, mas o que a gente sabe é que antes da divisão, o reino estava sobre Judá. O reino estava sobre Judá. E aí, meus irmãos, Zebulon.
Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios, suas fronteiras se estenderão até Sidom. Ele fala aqui, não fala nada específico com relação a essa questão do caráter, né? Aqui ele está falando do que aconteceria a esse povo. Isso aqui, de alguma forma, ele já estava demarcando parte da herança do povo de Israel, porque a gente sabe que Zebulon ficava perto do mar, né? Do mar Mediterrâneo. Issacar é um jumento forte deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso, como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Isso aqui, o profeta, pai, Jacó está dando a dica aqui, meus irmãos. Está difícil aí? Está pesado? Sabe, mas não abaixa não. Não abaixa não. Sabe? Ele está dizendo aqui, você está recebendo uma carga aqui, não abaixa e relaxa não abaixa e descansa não. Por isso que Jesus fala, né, assim, que a gente tem que lançar o fardo sobre ele, né? Mas existe um fardo que nós não poderemos deixar de carregar. Não tem como, meus irmãos. Meus irmãos, eu sou pai de Cristiano e Ana Regina. Eu não posso me negar a carregar esse fardo. Eu não posso simplesmente esquecer que eles são meus filhos e falar assim, quer saber? Eu vou relaxar aqui, eles que se virem. Pega os dois fardos assim, deixo lá e falo assim, opa, nas minhas costas não, deixa para lá. Sabe o que está dizendo? Quando você não cumpre aquilo que você tem que cumprir, quando você não faz o seu trabalho, é possível que alguém até faça por você, mas o que ele está dizendo é o seguinte, que a pessoa que se curva diante das suas cargas, depois vai ter que trabalhar para os outros, vai ter que se submeter a trabalhos forçados. Ou seja, tem muito mais sofrimento em eu deixar de cumprir as minhas responsabilidades como pai deles, do que em cumprir a responsabilidade. Tem muito mais sofrimento em eu abandonar meus filhos do que eu ser um pai responsável. Só que o sofrimento é o sofrimento que vem depois. É o sofrimento de um pai ter um filho que mais tarde não vai conseguir olhar no rosto dele. É um pai que vai ouvir lá na velhice dele: meu pai foi irresponsável, meu pai não fez nada do que ele podia por mim. E ele vai olhar para si e vai muitas vezes olhar para outros pais que têm honra dos filhos e vai dizer assim: o que foi que eu fiz na minha vida? E esse peso que ele vai carregar vai ser muito mais pesado do que o peso de assumir a sua responsabilidade como ele deveria. Meus irmãos, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade como família. Os filhos não podem fugir da responsabilidade de cuidar dos seus pais, dos quais eles que dependem deles. Os pais não podem fugir da responsabilidade de cuidar dos seus filhos, porque os filhos dependem deles e foi Deus que colocou isso. Os filhos não podem fugir da responsabilidade de respeitar os seus pais, porque os seus pais também dependem do respeito dos seus filhos para serem pais com alegria no coração, pais com satisfação na vida. Meus irmãos, por que Deus colocou os filhos para honrar os pais? Porque, meus irmãos, isso é como um abraço, isso é como pegar no colo, é como flutuar. Você não sabe, não só o peso fica leve, como você se sente flutuando. Pais que são desonrados carregam em suas costas pesos muito grandes, muito pesados, envelhecem rapidamente, se entristecem, se abatem, se deprimem. A gente vê, meus irmãos, aqui que os filhos de Jacó deram trabalho para ele, meus irmãos. Que filhos
terríveis Jacó teve. Mas Deus permitiu tudo isso. Mas uma coisa a gente sabe, Jacó não desistiu de crer no Senhor. E aí ele diz o seguinte: Dan defenderá o direito do seu povo como qualquer das tribos de Israel. Será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas do seu cavaleiro. E ele diz: ó Senhor, eu espero a tua libertação. Olha, ele próprio estava olhando para o filho, dizendo: meu Deus do céu, tem misericórdia. Meu filho é como uma cobra, né? Uma cobra à margem do caminho. Ou seja, é uma pessoa sagaz, traiçoeira. E aí ele fala de Gade. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e perseguirá. Gade era forte, corajoso. Azer, próspero demais, né? A mesa de Azer será farta, ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. Aqui diz o seguinte: ou que pronuncia lindas palavras, né? Mas vamos ficar com esse significado aqui. Naftali faz festa. Eu me lembro de uma irmã que era da nossa igreja, que não é mais, que ela era conhecida porque ela promovia as festas na família. Existiam as festas dela. Interessante isso, né? O papel de uma pessoa que acaba agregando as outras, que acaba mostrando para as outras a alegria de festejar. Esses dias nós fomos à festa de uma irmã que acho que essa irmã é a irmã mais festeira que eu já vi, assim. Ela é 220 volts, a Kelly. Meu Deus do céu. E animada, meus irmãos. É animada, viu? Que ânimo daquela irmã. E ela fez 50 anos e a gente foi na festa dela e foi uma festona com ânimo assim, lá nas alturas. É uma Naftali. Aí eu queria falar aqui, gente, olha. José passou tudo isso. Mas agora vamos ver o que Jacó fala, né, sobre José. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte. O que acontece com a árvore frutífera à beira de uma fonte? A Bíblia fala, né? Lá no Salmo. Qual Salmo? 20. 23. Não, Salmo 1. Salmo 1. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros. O que acontece? As folhas não murcham, não secam, não caem. E dá o quê? O fruto na estação apropriada. Olha aí o que ele estava falando. Olha como era José, meus irmãos. E José era uma pessoa ligada a Deus assim, tremendamente. José era uma pessoa que tinha um acordo, um compromisso com Deus assim, tremendo. E ele fala: os galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Amém. Forte aí? Quem aqui quer ser como José? Amém. A gente tem que entender que no meio dessas bênçãos aqui, existe a bênção de ser como José, meus irmãos. Mas aí eu digo para você, a bênção de ser como José não é para qualquer um. Não é, pastor? Não é.
Eu comecei a pregação dizendo que bênçãos não são o quê? Prêmios. Bênçãos não são prêmios. Bênçãos são o quê? Instrumentos que Deus coloca nas nossas vidas para que a gente possa abençoar as outras pessoas. Tem pessoas, meus irmãos, que vão receber bênçãos, mas elas serão pessoas que retêm as bênçãos. São pessoas que recebem bênçãos para gastar apenas nos seus próprios deleites. São pessoas que recebem as bênçãos para se sentir melhores do que as outras por terem as bênçãos. São pessoas que recebem as bênçãos para poder se orgulhar das bênçãos. E meus irmãos, não dá. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, mas a bênção de Deus é instrumento para abençoar. De nada adianta a gente ser muito abençoado e não ser abençoador, porque a Bíblia diz: mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. A Bíblia fala de pessoas que são como a sanguessuga, e aí a Bíblia fala assim, né? Que elas sempre o quê? Estão sempre querendo receber. Estão sempre querendo receber. Não é o caso de José, meus irmãos. As bênçãos repousam sobre a fronte daquele que foi separado de seus irmãos, porque é a própria separação de José de entre os seus irmãos. Na própria separação de José de entre seus irmãos havia um propósito de Deus, de preservar os seus irmãos. Amém. José foi uma pessoa que cuidou dos seus irmãos. José foi uma pessoa que pensou nos seus irmãos. José foi uma pessoa que obedeceu ao seu pai. José foi uma pessoa que amou o seu pai. José foi uma pessoa que amou o seu irmão de paixão tremenda. José foi uma pessoa que reconheceu a honra, que quis honrar os seus pais, a sua mãe, abençoando a vida do seu irmão Benjamim. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Olha que tremendo, né? Ele divide. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Tem umas bênçãos aqui meio complicadas. Profecias. Tem umas bênçãos aqui, você vai ser escravo dos outros. Então, meus irmãos, a gente aprende algumas coisas aqui importantes sobre o papel que o nosso comportamento tem na vida daqueles que nos seguirão. Quando Rubens perde a primogenitura, quando Rubem perde a primogenitura, ele não só está perdendo a primogenitura, mas ele está condenando, entre aspas, seus descendentes a não herdarem aquilo que ele poderia ter transmitido para eles. Quando Simeão e Levi cometem violência, eles estão transmitindo esse conhecimento, esse ensinamento à sua geração. Tanto é, meus irmãos, que quando ele fala aqui, ele não está falando só de um filho, ele está falando de uma tribo. Então a violência de Simeão e Levi seria a violência que seria transmitida aos seus descendentes. E imagine vocês o ressentimento que poderia haver nos descendentes de Rubem, quando eles pensassem assim: meu pai era mais velho, era para a gente estar hoje. Quando eles veem lá no palácio, de repente falam assim: olha, se meu pai não tivesse feito isso, a gente estaria no palácio lá. Hoje a gente está aqui servindo a Judá, porque as pessoas das outras tribos teriam que servir a tribo de Judá para que gozasse da proteção. Judá, haveria, meus irmãos, uma alegria, uma satisfação, uma honra, uma glória em ser de Judá, que hoje simplesmente a pessoa não é descendente de Judá,
Mas ela, por ser de Israel, ela diz que ela é o quê? Ela é conhecida como sendo o quê? Judeu. O cara é da tribo de Benjamim, mas ele fala que ele é o quê? Judeu. Ele não fala que ele é rubenita. Ele não fala, eu sou efraimita. Ele fala, eu sou judeu. E existe honra em ser judeu. E meus irmãos, essa honra, na verdade, os judeus não sabem, muitos não sabem, mas a maior honra de ser judeu é porque em Jesus Cristo eles foram abençoados. Em Jesus Cristo eles receberam um nome que é glorioso. Então, precisamos atentar para isso. E quando a gente perceber, meus irmãos, o comportamento na nossa família, de algumas pessoas, esse comportamento que pode fazer com que essas coisas semelhantes aqui aconteçam na vida delas, um comportamento negativo, a gente precisa orar por as pessoas e pedir a Deus misericórdia e falar, Senhor, ajude essa pessoa, Deus, ajude essa pessoa a ser o pai que ele precisa ser, Deus, ajude essa pessoa a ser a mãe que ela precisa ser. Ó Deus, porque eu sei, a gente não pode fechar os olhos, meus irmãos, para alguma coisa chamada maldição. Existe bênção em ser pai, mas existe maldição em ser um pai ruim. Existe bênção em ser mãe, mas existe maldição em ser uma mãe ruim. E essa maldição vai ser transmitida para os filhos. Que nós possamos ser como José, o filho, ou como Jesus, né? Mais importante, ser como Jesus, porque Jesus é o filho que agradou o Pai. O filho que o Pai do céu falava, esse é meu filho amado em que eu tenho prazer. Gente, olha isso. Deus tinha prazer em ter Jesus como filho. Ou seja, um filho, ele desperta uma alegria no Pai, um contentamento no Pai. Que nós possamos também buscar ser esses filhos diante de Deus. Mas, meus irmãos, é sério. Nós precisamos atentar para o fato de que nós aqui nessa terra temos responsabilidade como pais, temos responsabilidade como mães, temos responsabilidade como filhos e que a gente não pode fugir disso. E por último, eu queria que a gente lesse o último versículo do Antigo Testamento, que está no livro de Malaquias 4, 6. Aliás, 4, 5 e 6. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Isso mesmo. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quem está dizendo isso? Deus. Qual é o padrão que Deus estabeleceu? Qual é o padrão que Deus estabeleceu de relacionamento entre pais e filhos? É um relacionamento igual o mundo está querendo promover, em que lança o pai contra o filho contra o pai, a esposa contra o marido contra a esposa. Meus irmãos, isso aí é coisa do diabo. E o diabo sabe que se isso acontecer, o resultado disso é o quê? Maldição. Se eu for um inimigo do meu pai, a gente está no sal. Se eu for um inimigo da minha esposa, a gente está no sal, porque Deus não abençoa mesmo. Deus, ele diz, olha, se eu tiver esse negócio, eu abençoo. Se eu não tiver um negócio, você não é abençoado. Não tem como. A bênção não é prêmio. A bênção é um instrumento de Deus para que nós possamos abençoar outras pessoas. Amém. Quer ser uma pessoa abençoada? Para de ser egoísta. Quer ser um pai abençoado? Para de pensar só em si. Seja pai. Sofra. Sofra a dor de ser pai. Sofra a dor de ser mãe. Chore as suas dores diante do Senhor, mas não fuja da responsabilidade. Sabe, sofra a dor de ser pai, chore as suas
E se os filhos tiverem em acordo com os pais, serão abençoados. Amém? Vamos fazer uma oração nessa hora. E vamos pedir a Deus que abençoe nossas famílias, porque não se trata só do pai. Não se trata só da figura do pai, meus irmãos. Se trata de um sistema que Deus estabeleceu e que o mundo hoje se levanta pesado contra ele. O mundo se levanta pesado contra ele para dizer que pai é uma construção social. Mentira do diabo. Pai é uma autoridade que Deus estabeleceu desde Adão, a fim de que ele pudesse ser sim um protetor, que ele pudesse ser alguém que reflete a glória de Deus, porque lá no Salmo 103 diz: como um pai se compadece do filho, né? Assim Deus se compadece de nós. Olha isso. Tem pais, meus irmãos, que não tem compaixão nenhuma dos filhos. Tem pais, meus irmãos, que não pensam nos filhos. Tem pais que estão destruindo suas famílias. Tem pais que estão lançando maldição sobre sua geração, sobre sua descendência. Estão colocando seus filhos, suas filhas, meu irmão, numa condição. Estão cavando buracos para os seus filhos e filhas caírem dentro. Deus tem misericórdia de nós. Estão fazendo arapucas para a sua família cair dentro. E por quê? Porque se rebelaram contra Deus, porque não assumiram diante de Deus o compromisso de ser o que eles, por natureza, são. Pai. Pai, e até as pessoas falam brincando: pai, quem é pai? Pai é quem tem um filho. Pai é quem tem um filho. Quando esse pai não assume essa paternidade, ele está lançando esse filho numa situação existencial e eu diria até espiritual terrível. Ser filho sem pai, meus irmãos, principalmente por causa da negligência, é estar colocado numa posição espiritual terrível. Lógico, Jesus Cristo ele vem para restaurar todas as coisas, ele vem, mas a gente precisa saber que o diabo ele é astuto e que ele vai querer se aproveitar dessa situação para tentar tirar algum proveito terrível, né, das nossas vidas e colocar o filho de um pai negligente ou de um pai que faltou, colocar essa pessoa numa situação espiritual de miséria. Não vai colocar igual, não vai querer deixar que essa pessoa viva a bênção de Deus que Jacó declarou para José. Mas quem quer a bênção de Deus, assim como Deus declarou a bênção para José? Amém. Glória a Deus. Você está disposto a passar pelo sacrifício de ser José, passar pelo sacrifício de ser alguém para quem as bênçãos são apenas um meio de abençoar outras pessoas? Ou você vai fechar o coração e a bênção chegando aqui, você vai dizer: daqui não sai? Quanto eu e você estamos dispostos a oferecer a outras pessoas aquilo que nós recebemos? Oremos. Deus Todo-Poderoso, pelo sangue de Jesus Cristo, nós queremos orar pelas famílias, Pai. Queremos pedir a restauração, Pai, da paternidade na vida daqueles que foram abandonados por seus pais. Senhor, sabemos, ó Pai, que se o Pai da terra faltar, Deus querido, quando nós, ó Pai, por cremos, Deus querido, no poder, na necessidade de termos um Pai, Pai, buscamos essa paternidade em Ti. O Senhor é nosso Pai, o Senhor se faz nosso Pai, o Senhor cuida de nós, ó Pai, como Pai. Ó Deus querido, eu quero orar por aqueles, ó Deus querido, que foram abandonados por seus pais. Quero orar por aqueles, ó Pai, que não puderam dizer para um ser humano: meu Pai, muito obrigado por isso, por aquilo. Que eles, Deus querido, não sejam, ó Deus querido, levados, ó Deus querido, pela obra do inimigo, de colocá-los, Deus querido, meu Pai, numa situação espiritual, de serem, Deus querido, bastardos, como diz a palavra, filhos sem pai, órfãos de pais vivos muitas vezes. Senhor, que o Senhor esteja em suas mãos, ó Pai, de
que nasceram, Deus querido, meu Pai, do banco, Deus querido, de doadores, que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que foram enganados, ó Deus querido, por mães que se dizem pais, ó Deus. Aqueles que foram enganados, ó Deus, por mulheres, ó Pai, que não entenderam a paternidade, ó Pai, da perspectiva da tua palavra, da perspectiva do que o Senhor diz, do que o Senhor estabeleceu, e começam a querer fazer um papel, Deus querido, de Deus, que o Senhor não concedeu a elas fazer, Pai. E por isso, Deus querido, vamos fazer seus filhos, ó Pai, viver no deserto, ó Pai, de carência do Pai. Mas Deus querido, sei que mesmo essas pessoas que nasceram em produção independente, ó Pai, eles podem, Deus querido, saber, Deus querido, que Deus é Pai. E que quando nós, ó Pai, nos voltamos para Ti, o Senhor nos faz seus filhos e cuida de nós, ó Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, tenha misericórdia dos nossos filhos, ó Pai. Senhor, aqui, ó Pai, que nós, Pai, ó Pai, erramos, que o Senhor, Deus, que Ele tenha misericórdia deles, ó Pai, e que os faça se aproximar de Ti, para que eles possam, Deus, receber do Senhor essa graça, Pai, de paternidade que nós falhamos, que faltou em nós, ó Pai. Porque nós, ó Pai, somos, ó Deus querido, apenas, ó Pai, um pequeno exemplo de paternidade, Pai. Porque o Senhor é o Pai do céu, que cuida de nós, ó Pai, que nos criou e que morreu por nós, Senhor Jesus, na cruz, a fim de que nós pudéssemos ser filhos, verdadeiramente filhos, ó Pai. Que essa paternidade alcance a vida de cada um e que cada um possa viver em alegria, Pai. O coração dos pais convertidos ao coração dos filhos e o coração dos filhos convertidos aos corações dos pais. E que a bênção do Senhor esteja sobre nossas famílias. Oramos nessa hora, agradecemos.